Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? Hoje estamos aqui para mais um dia de estudo, né? Espero que vocês gostem, né? Estamos torcendo para que logo nós possamos voltar às nossas aulas, né? Lá nas salas, junto com as classes, tá? E convido ao pessoal que estiver assistindo, que ainda não faz parte da escola bíblica, né, que venham fazer parte dessa família também, né? Assim que voltar ao normal, né, que vocês também venham, né, participar juntamente conosco. Hoje nós vamos falar, né, eu vou trazer um estudo sobre uma passagem que está registrada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo do 15 ao 34. Né? Nesse estudo, a gente, além de aprender, né, o porquê desse discurso de Paulo, por que Paulo pregou daquela forma, nós vamos aprender também que o povo de Deus, ele não pode ser um povo ignorante, ele tem que ser um povo que estuda, ele tem que ser um povo que conhece a palavra, ele tem que ser um povo que tem que se aprimorar cada vez mais, né? Aquele pensamento, né, de que o povo de Deus era um povo sem conhecimento, era um povo que, né, só olhava para frente, aquilo ali ficou no passado, né? Hoje, né, nós temos pessoas que são formadas, têm curso superior, pessoas que conhecem, né, até de outros assuntos e principalmente da palavra de Deus, né? Esse estudo também vai mostrar para a gente que além de conhecer a palavra de Deus, a gente tem que estar atento aos fatos que acontecem ao nosso redor, né? Ser sensível à necessidade dos outros, né? E que Deus também, ele não faz acepção de pessoas, né? A gente não deve escolher para quem vai pregar. A gente tem que ver ali que a pessoa está ali precisando de uma palavra, independente do que ela seja, né, rico ou pobre, preto ou branco, independentemente da religião, a gente tem sempre que trazer uma palavra. E Paulo, né, nesse texto, ele apresenta isso para a gente, né? Ele se aproveita ali de uma situação, né, e ele vai lá e fala do amor de Deus, ele fala, né, da ressurreição, ele fala da vinda de Cristo, né? E uma coisa que chama a atenção é que Paulo, ele estava numa situação desfavorável. Isso também ele ensina pra gente, que não importa o momento que você esteja passando, né, mas que Deus vai te capacitar, e se você tiver boa vontade, você vai fazer a obra de Deus, mesmo passando por dificuldades, né? Paulo, ele estava sendo perseguido, né, pelos judeus de Tessalônica, aí ele foi levado para Atenas, para lá ele aguardar, né, por Silas e Timóteo, para que eles continuassem, né, que eles estavam lá na segunda viagem, né? E tem uma passagem que lá em Atos 17, 16, que fala assim: enquanto Paulo os esperavam em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então você vê que Paulo, ele se incomodava com aquela situação que ele estava ali presenciando, né? Ele podia assim, eu estou sendo perseguido, eu vou ficar aqui na minha quietinha, não vou me manifestar para não chamar atenção, mas aquilo ali, né, consumia ele. E a gente tem que ter esse sentimento também. A gente não pode aceitar, a gente tem que, né, buscar mais, a gente tem que falar mais do amor de Deus para as pessoas, né? E aqui, assim, Paulo, ele chega em Atenas por volta dos anos 50 e 52 depois de Cristo, né? E ele faz um discurso, né, mais interessante do Novo Testamento, né? A gente vai aprender sobre essa estratégia que ele utilizou para levar o verdadeiro evangelho na capital cultural do planeta, que era Atenas, né? Atenas era uma cidade conhecida pela idolatria, era uma cidade conhecida, né, pelas belezas, né, pela forma física, né? Então, segundo Petrônio, que foi um escritor romano que viveu entre 27 e 66 depois de Cristo, em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem, já que cada portal ou pórtico tem um Deus protetor, né? Dessa forma, nós entendemos que Atenas era uma cidade onde os altares, sacrifícios e templos eram tão comuns quanto as placas de trânsito em uma grande cidade brasileira. Com isso em mente,
né? Vocês imaginam um homem destemido e seguro, que era totalmente contrário à idolatria e seguia os preceitos de um Deus que os gregos até conheciam, né, mas não sabia quem ele era. E com esse cenário que Paulo passa por Atenas enquanto aguardava a Timóteo e Silas, né? Paulo era uma figura que ele não se segurava quando o assunto era o evangelho e a fé. Sendo assim, ele parte para a sinagoga e fala contra a idolatria, ou seja, ele lá na sinagoga ele começou a pregar contra a idolatria. Mas como na sinagoga todos concordavam com ele, Paulo passa a pregar também na praça, e é lá que ele debate, né, com dois grupos filosóficos, que são os epicureus e os estoicos. Por isso que eu falei que a gente precisa estudar, que a gente precisa ter conhecimento para estar à altura de um debate. Os epicureus, né, é uma filosofia que consistia no prazer. Para eles, o maior bem a ser alcançado é o prazer moderado, pois o prazer exagerado pode ser uma fonte de perturbações e limitação do desejo que gera um sofrimento corporal. Para os epicureus não havia ressurreição, já que a morte é o nada, pois a morte causaria o extermínio das sensações. Então, essa era a filosofia, né, dos filósofos epicureus, que seguiam, né, essa linha de raciocínio. Já os estoicos, eles ensinavam que o homem deveria ser indiferente a tudo que ocorre à sua volta, mantendo a serenidade seja perante as tragédias ou perante as boas emoções. Portanto, nesse caso, a ressurreição também é algo inimaginável, pois até a morte seria uma projeção. Esses dois grupos filosóficos descritos acima, eles, ao ouvirem Paulo, o levaram para o Areópago. O Areópago era um local, né, de reunião do Conselho de Atenas e do Supremo Tribunal, ou seja, ali eles faziam altas discussões, né? E o discurso de Paulo, ele se inicia, né, no capítulo 17, versículo 22, que começa assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses. Então aqui é o início do discurso. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta, né, os tempos da ignorância, ou seja, no tempo que a gente não conhecia, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Né? Então, aqui o discurso de Paulo ele se baseia no altar onde estava escrito
ao Deus desconhecido. Mas o que acontece? O interessante desse texto é que Paulo conhecia o porquê desse título, né? O porquê dessa, vamos dizer assim, dessa escrita ali naquele altar, né? Aí a história é o seguinte, né? Conta-se que uma grande seca acometeu a região de Atenas. Muitos sacrifícios foram realizados para vários deuses atenienses, inclusive alguns sacerdotes egípcios e babilônicos tentaram resolver esse problema, mas não obtiveram sucesso. Daí, dentre os habitantes de Atenas, havia um sujeito que era tido como esquisito. Este sujeito chamava-se Epimênides, natural de Quinosso, ilha de Creta. Epimênides acreditava em um único Deus e era totalmente contra o politeísmo difundido em Atenas. Os habitantes então recorreram a ele, e seu único Deus. Ele então pede que enviasse as ovelhas para o Areópago e as deixassem livre, pois elas mostrariam o local onde se deveria criar um altar para o único Deus. As ovelhas então se instalaram em um local onde não havia nenhum outro altar, ou seja, um lugar já reservado. Ali, a pedido de Epimênides, foi construído um altar ao Deus desconhecido. Só então choveu novamente em Atenas. Então Paulo ele fala acerca desse altar, construído a mando de Epimênides ao Deus desconhecido, que na realidade é o único Deus verdadeiro. Paulo vai além, ele diz que haverá um dia de juízo. E isso não fazia sentido nem para os epicureus, os filósofos, e muito menos para os estoicos, que era a filosofia que eles defendiam. Mas o que causa espanto, escárnio em relação a Paulo é a ressurreição. Quando ele fala, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, naquele momento, a palavra que Paulo trouxe, a respeito daquele Deus desconhecido, aquele Deus que não é feito por mãos, aquele Deus que não depende do ser humano, para ser limpo, porque ele não é de ouro, ele não é de prata, não foi em vão, que naquele momento a Bíblia relata isso lá no finalzinho, lá no 34, que fala que todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então, ou seja, Paulo ali, ele foi sensível, ele não se acomodou na situação em que ele estava de perseguição, ele estava sendo perseguido, foi para Atenas e lá ele viu a idolatria daquele povo, aquilo ali, ele ficou incomodado, que é como nós devemos permanecer, nós também não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, e ele quis fazer algo diferente, mas a gente aprende aqui que ele não ofendeu a ninguém, que ele não falou mal do Deus que era deles lá, mas sim que ele falou do Deus desconhecido, que no fundo todos buscam e muitos às vezes não conseguem entender quem é esse Deus, e cabe a nós falarmos para as pessoas quem é esse Deus, cabe a nós representarmos isso, que as pessoas possam ver a face do Senhor em cada um de nós, porque muitas vezes eles buscam por uma verdade, eles têm um sentimento de dependência, só que eles não sabem de quem é, e a gente está aqui para que o nosso Deus seja reconhecido entre essas pessoas, Então eu faço um convite para que vocês leiam todo essa passagem, que está lá em Atos 17, do versículo 15 ao 34, que vai falar sobre essa viagem missionária de Paulo e que Paulo aproveita a oportunidade, com ousadia, com inteligência, que era qualidades que ele possuía para pregar a palavra de Deus, e que a gente possa seguir esse exemplo de Paulo, de ser corajoso, ser ousado. Se nós não somos, devemos pedir a Deus para que
né, possamos ter também esses atributos, essas qualidades. Amém? Espero que vocês tenham gostado e que, né, estudem, né, sobre todo esse contexto, né, que Paulo estava sendo perseguido lá pelos crentes lá de Tessalônicas, porque eles ficaram com inveja dos crentes de Bereia, que esses sim estudavam a palavra de Deus, esses conferiam tudo que era pregado, né, e que a gente seja, né, igual a esse povo de Bereia. Amém? Deus abençoe cada um.